Então, chama a mana, chama o mano, chama a tia, o tio, a prima, o primo, que a aula começou. Vamos ter a nossa segunda aula e hoje iremos refletir sobre a submissão da mulher, né? E vamos compreender se ela é ou não bíblica ao final das contas. Ontem, para você que participou, você pôde compreender os mistérios sobre a criação da mulher. E hoje vamos mergulhar mais profundo ainda, buscando compreender se é ou não bíblica essa ideia de submissão da mulher, que faz toda a diferença. Por que eu digo que faz toda a diferença? Porque durante milênios a mulher tem sido relegada ao fundão, quando não excluída da sociedade. E usam-se clichês do tipo submissão, do tipo criada como coadjuvante, coadjuntora, né? Então são essas as expressões que são usadas para relegar a mulher no fundão ou mesmo excluí-la da sociedade. Isso por milênios de história que a humanidade tem. Na Grécia Antiga, por exemplo, a mulher nem tinha status de cidadã. Entre os judeus, era considerada como um bem do marido. Né? É importante que a gente compreenda que até entre as nobres, no período medieval, por exemplo, tanto as nobres quanto as escravas eram excluídas do direito de frequentar uma escola, não tinham direito de construir uma carreira, não tinham direito de votar para escolher seus dirigentes. Até no lugar em que elas deveriam ser acolhidas, esse lugar que deveria ser refúgio e segurança, que é o lar, as mulheres não conseguiram encontrar refúgio. E mais uma vez eu digo por quê? Porque seus parceiros, que são fruto da sua sociedade, transformaram essas mulheres em domésticas, escravas sexuais, reprodutoras e quando é um cara assim, gente finíssima, transforma a sua mulher, a sua esposa, numa parceira inferior. E nós, cristãos, apesar de Cristo, e você já vai compreender porque eu estou falando apesar de Cristo, até nós, apesar de Cristo, até a igreja fez questão de excluir a mulher, dizendo que ela não poderia ensinar, não poderia pregar, não poderia liderar, não poderia pastorear. Dissemos que a mulher não poderia nem apostolar. Até nós, e apesar de Cristo, nós que deveríamos ser luz, fomos tomados pelas trevas. Sabe por que fomos tomados pelas trevas? Porque tomamos os princípios que estavam regendo esse mundo, ou que ainda estão regendo esse mundo, que excluem, que fazem acepção de pessoas e trouxemos para dentro das nossas igrejas. Até nós inferiorizamos as mulheres, como se Cristo tivesse morrido somente para os homens, como se o reino fosse um particular para os homens. E as mulheres vão de carona, vão de boleia, porque o reino é dos machos. Excluímos as mulheres como se a genitália fosse precondição para competência no ministério. Ah, que doideira! E por incrível que pareça, a palavra que deveria libertar as mulheres foi usada para aprisioná-las. Tudo porque a verdade de Deus foi maliciosamente ocultada para autorizar uma cultura que eu chamo de demoníaca. Sim, isso mesmo, uma cultura demoníaca que prefere manipular a palavra de Deus para tornar o homem naturalmente superior à mulher, alegando que Deus havia criado a mulher como sendo inferior, coadjuvante, que deveria se submeter. Será? Alguns textos que foram usados com total malícia. Nós vamos desvendar nesses dias de aula. Ontem começamos com Gênesis 2:18 e vamos prosseguir, porque hoje tem muito mais. Hoje vamos dar continuidade desvendando um texto famosíssimo, que é de Efésios 5, do versículo 22 até ao 30, que diz que mulher submeta-se ao seu marido, assim como Cristo à igreja. Assim como a igreja a Cristo, desculpa. Esse é outro texto que nós traremos hoje. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe.
compartilhe, porque nós precisamos compreender na essência o que a palavra de Deus traz para nós. Precisamos compreender. Não podemos ficar alheios. Não podemos deixar que a palavra de Deus, que deveria nos libertar, nos aprisione. Mas sabe por que ela nos tem aprisionado? Porque deixamos de meditar nela a partir dos originais. Então hoje a nossa aula, ela vai começar dos originais hebraicos e vai terminar nos originais grego, para podermos desmistificar algumas ideias muito equivocadas, eu até chamo muito malucas, sobre o papel da mulher, sobre a essência da mulher na família, no ministério e na sociedade. Então, continue aí do outro lado. E se você ainda não compartilhou, então não compartilhe ainda, porque nós vamos agora orar. Pedir para que Deus nos dê graça nesse processo de construção de conhecimento. Porque afinal, nós temos uma cultura diferente. Que é a cultura do reino. E já vou lhe adiantar, a cultura do reino não faz acepção de pessoas. A cultura do reino não faz. Essa cultura mundana que adentrou as nossas igrejas é que tem transformado aquelas que foram criadas como sendo a coroa de toda a criação em subalternas, em escravas, apesar de Cristo. E lembre-se desse apesar de Cristo, porque a seu tempo vamos visitá-lo e trazê-lo para a nossa aula. Vamos então agora orar a Deus, o Senhor. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, somos gratos a Ti pelo dom da vida. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado por todos que o Senhor escolheu a dedo para estarem nessa noite, para compreenderem mais da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, fale ao coração de cada homem e cada mulher presente nesta noite. Abençoe, Senhor, as famílias aqui representadas. Continue fazendo a Tua boa, perfeita e agradável vontade em cada vida, Senhor. Ó Deus, em Cristo Jesus, nós clamamos por Tua graça e misericórdia, clamamos pelo Teu amor, clamamos pelo Teu favor, clamamos pela Tua direção dia após dia. Venha fazer a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Venha fazer o Teu querer, venha fazer o desejo do Teu coração. Nos abandonamos nos Teus braços, Senhor. Porque nos Teus braços é o nosso lugar de descanso, é o nosso lugar de repouso, é o nosso lugar de revigor, Senhor. Nós descansamos em Ti. Senhor, em Tuas mãos, Senhor, nós queremos estar. Diante de Tua presença, ó Pai, nessa noite, nós queremos continuar para que o Senhor nos dê graça de compreendermos profundamente a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, ilumine-nos, Senhor, em Cristo Jesus, para eliminarmos equívocos maliciosos, Senhor. Nos dê a graça, Senhor, de derrubarmos toda e qualquer ideia, todo e qualquer sofisma, Senhor. Porque nós temos a Cristo como bandeira. E o que Ele colocou, o que Ele falou, o que está na Tua palavra, nós seguiremos. Deus nos dê entendimento nessa noite. Em Cristo Jesus, nós oramos e damos graças, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Talvez a temática dessa noite te leve a pensar, não é para mulheres, né? Porque é sobre a submissão da mulher, não é sobre a submissão do homem. É ali que você se engana, é ali que você está equivocado. Você que participou ontem sabe que quem tem uma mulher abençoada é duplamente abençoado. Então saiba, venha participar desse estudo. Chama teu esposo, não assista sozinha a essa live. Você está proibida de não chamar teu esposo, teus filhos, chame todos, aqueles que são homens de Deus, para que possam compreender e mergulhar profundo nessa noite no mistério da palavra de Deus. O Senhor
Notemos que ontem nós começamos com Gênesis 2:18 e eu vou fazer uma recapitulação. Por que eu vou fazer essa recapitulação? Porque as duas aulas estão conectadas. Existe uma continuidade entre as duas aulas para que possamos compreender por que afinal, por milênios, em todas as sociedades, a mulher tem sido relegada a quase escravidão, a quase inexistência, sem direito de voto, sem direito à cidadania. Para que possamos compreender isso, então voltemos então ao texto de Gênesis 2:18. Veja o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 2:18. Diz assim a palavra do Senhor. Vou começar, lendo no original, porque estamos nos pautando nos originais justamente pelo fato de que eles preservam os códigos divinos. Aqueles que o Senhor pretende que tenhamos conhecimento para que possamos construir uma vida boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes não temos acesso a esses códigos porque a tradução não traz esses códigos. Infelizmente, existem questões que não podem ser traduzidas. Muitas questões que não podem ser traduzidas. Para você ter uma noção, em hebraico, todas as letrinhas, cada uma das letras carrega consigo uma verdade eterna sobre o caráter de Deus, carrega consigo uma verdade eterna sobre a vontade soberana de Deus e carrega consigo uma verdade eterna sobre o nosso destino profético. Por isso é que estou pegando tudo no original. Para que ninguém nos engane, para que maliciosamente ninguém traduza o texto de forma a escravizar-nos. Precisamos conhecer a verdade e essa nos libertará. E a verdade, feliz ou infelizmente, ela está somente nos originais. Porque a língua portuguesa, por exemplo, é uma língua quaternária. É uma língua quaternária. O que é uma língua quaternária, Manuel? É uma língua de quarta ordem. A língua primária é o hebraico. Depois do hebraico, vem lá na Torre de Babel. Deus criou outras línguas. Qual foi o objetivo de Deus ter criado as línguas secundárias? Confundir. As línguas secundárias foram criadas por Deus para confundir os homens. Então imagine quando a palavra de Deus é traduzida da língua primária original para uma língua que foi criada por Deus para confundir. Não vira uma bagunça? É isso mesmo. E imagine que português não é nenhuma língua secundária. Português é uma língua quaternária. Por quê? Porque dentre as línguas primárias da qual surge o latim está o indo-europeu. O indo-europeu é uma língua secundária. Do indo-europeu vem o latim. Do latim é que vem o português. Então é uma língua de quarta ordem. Então toda a tradução para o português é tradução da tradução da tradução. Por isso é que precisamos dos originais, para que possamos compreender com propriedade aquilo que Deus está propondo para as nossas vidas. Mas, Manuel, não é difícil compreender a língua original, difícil aos homens é. Mas para Deus nada é difícil, nada é impossível. E as coisas espirituais são compreendidas, são captadas, são aprendidas espiritualmente. É o próprio Espírito Santo que vai ministrar o teu coração, que vai abrir o teu entendimento para ter compreensão dos originais. Então é um processo espiritual. Então continue aí do outro lado e construamos juntos esse conhecimento sobre a vontade de Deus para a minha e a tua vida. Vaiomer Adonai Elohim, Lotov, Eyovet Adam Levadov. Seguindo aqui, Ese Lo Ezer Knegdo. O que isso significa, Manuel? Gênesis 2:18. Vaiomer Adonai Elohim. Disse o Senhor Deus. Disse o Senhor Deus. E essa palavra que é traduzida como Senhor para o português, para você que não acompanhou a live de ontem, então você precisa compreender que essa palavrinha que é Adonai, essa palavrinha que é Adonai, que foi traduzida para o português como sendo Senhor, ela não tem tradução possível. Se você puder ver o cursor do meu mouse, é essa palavra que eu estou circulando aqui. Adonai não tem tradução. É o nome impronunciável de Deus, que significa Deus Santo, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir,
o eterno, o criador e sustentador de todas as coisas. Esse é o significado dessa palavra. Você já começa a compreender que a tradução por Senhor é uma tradução simplória, é uma tradução simplista. Senhor é um pronome de tratamento muito genérico para referir-se a Deus. É isso que você precisa compreender, porque duas palavras são extremamente complexas de nós usarmos para nos referirmos a Deus. Uma delas é Senhor e a outra é Deus. São duas palavras muito genéricas. Por quê? Porque deuses existem diversos. Cada um de nós, mediante os seus anseios, pode criar um Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mediante as tuas necessidades, mediante os teus anseios, você pode criar um Deus. E esse é o maior problema, porque esses deuses que nós criamos para satisfazer as nossas vontades, eles não têm nada a ver com o Deus da Sagrada Escritura. Por isso é que quando Deus se revela a Moisés, ele diz assim, Eie Esher Eie, ou seja, eu sou o que sou, que é traduzido como Adonai, é o tetragrama. Para fazer o quê? Para diferenciar-se de todos os outros deuses. Uma primeira pergunta nessa noite que eu faço a você, que Deus você tem adorado? Que Deus você tem servido? Um Deus segundo os teus anseios? Um Deus segundo as tuas necessidades e vaidades? Ou um Deus segundo a vontade do próprio Deus, o Senhor, aquele que está na Sagrada Escritura? Que Deus você tem servido? Lembrando que esse texto que eu peguei de Gênesis é só em caráter de revisão, porque o texto de hoje, o texto base para a nossa meditação e aula de hoje é Efésios 2, Efésios 5, desculpa, Efésios 5, do 22 ao 30. Então, continue aí. Vá até ao final nessa noite para que possamos compreender juntos se a submissão da mulher é bíblica ou não ao final da conta. Então, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem permaneça, torne-se, existe só. Então o Senhor diz assim, far-lhe-ei uma Ezer. O que é Ezer, Manuel? Ezer é a mulher que Deus cria para o homem. Para o primeiro homem que é Adão e a mulher que Deus cria para todos nós. Tanto no ato da concepção, para as nossas mães que foram criadas para nos trazer a vida, quanto no matrimônio. Então, Ezer significa socorro. Ezer significa ajuda. Então, o Senhor, ele cria uma precondição para que o homem não seja feliz, a menos que tenha uma Ezer. O Senhor diz assim, Lotov. O que é Lotov? Note que lá de Gênesis 1 a Gênesis 12 até o versículo 18, tudo que Deus vem criando é bom. Então, pela primeira vez, Deus cria uma coisa que não é boa. Porque quando Deus declara, as coisas vêm à existência. Porque a sua palavra não volta vazia. Então Deus, o Senhor, declara Lotov, não é bom. Jamais será boa a existência humana sem a Ezer, sem a mulher. Então, por isso é que eu farei um socorro, uma ajuda que transformará a existência dele boa, uma ajuda que transformará a existência dele possível. Para que o homem se realize, ele precisa da sua Ezer. Manuel, o que esse Ezer significa? Ezer significa visão. Ezer significa coroa, Ezer significa espiritualidade. Por isso é que nenhum homem pode ser realizado sem a sua Ezer, porque significa a outra parte da visão. Enquanto homens, temos sempre a nossa visão limitada. Precisamos da outra parte, do outro elo da nossa visão para que possamos enxergar melhor. E quem é o nosso outro olho que vai nos dar uma cosmovisão panorâmica, uma cosmovisão completa? É a mulher. Sem a mulher não existe uma cosmovisão panorâmica, uma cosmovisão completa da realidade. É necessário que eu, homem, e você, homem que me acompanha, compreenda isso. Compreenda que a mulher não foi criada para ser coadjuvante. Não foi criada para ser subalterna.
Deus não disse que far-lhe-ei uma coadjuvante, uma ajudadora, no sentido de ser inferior. Antes, pelo contrário. Veja, é uma ezer knegdov. Veja o que é knegdov. Knegdov é contraparte, conforme, semelhante, igual, tão capaz quanto. E a mulher é capaz, é tão capaz com a possibilidade de eliminar o lotov. Por isso é que a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 12 que quem achou uma mulher achou a benevolência. Se o Senhor fala lotov não é bom sem a mulher, em Provérbios ele vai dizer tov. Agora é bom, agora está perfeito, agora está completo. Então a mulher é criada como a coroa da salvação. Hoje, no texto de hoje, você vai aprender em Efésios que o homem é o cabeça da mulher. Só que a mulher é a coroa. É a coroa que dá significado ao cabeça. E ontem você também pôde aprender que a mulher é o quê? A mulher é o pescoço. E o pescoço só roda, ou melhor, a cabeça só roda para onde o pescoço roda. No sentido de mutualidade, no sentido de relacionamento intimamente profundo. Existe um relacionamento condicional, porque ao mesmo tempo que a cabeça precisa do pescoço e a cabeça precisa da coroa, a coroa precisa da cabeça para ter onde ser assentada. Mas a mulher não é criada como inferior ao homem. Estamos juntos até aqui? Até aqui você conseguiu compreender? Foi só uma revisão. Ah, Manu, eu quero compreender mais sobre Gênesis 2:18. Não participei da aula de ontem. Está ali no Facebook. Já está liberada para você a nossa aula de ontem, desde ontem, para que você possa mergulhar profundo. Então, assista a aula de ontem para que você compreenda melhor esse mistério. Vamos lá, até aqui estamos juntos. Você consegue me ver, você consegue me ouvir bem? Está compreendendo como é que Deus cria a mulher, que não é criada como um ser inferior ao homem? Então não existe essa ideia de Deus ter criado um como superior. Não. Biblicamente, a mulher é criada como exer, como salvação, como resgate do homem de uma condição de miséria, de uma condição de insaciabilidade, de uma condição de irrealização. Sim, nenhum homem pode se considerar realizado se não tem do seu lado a sua contraparte igual a ele, uma mulher. E nenhuma mulher pode se realizar se não tiver o seu esposo como igual, como sendo a sua contraparte. Nenhuma. Diz a palavra do Senhor. Então, precisamos derrubar essa teoria mundana que diz que o homem é superior à mulher. É uma teoria mundana, é uma teoria das trevas que adentrou a igreja e acabou com a nossa vida. Porque quando você considera a tua esposa como sendo inferior, não é só problema para a tua esposa, é problema para você também, porque você terá uma visão míope da realidade. Você não vai conseguir enxergar a realidade tal qual ela se apresenta a você. Então compreenda de uma vez por todas. Se você valoriza a tua esposa, você está se valorizando. Se você investe na tua esposa, você está investindo em você mesmo. Mas adentremos mais profundamente na compreensão dessa palavra de hoje. A grande pergunta é: mas quando tudo isso se perdeu? Quando é que a mulher se tornou inferior ao homem? Porque isso não é uma questão do Brasil. Não é uma questão da África. Ah, os africanos são machistas. Ah, os americanos são machistas. Não, isso é uma questão global. Em todo o mundo. Em todo o mundo, a mulher foi relegada aos cantons, ao fundão, sem direito à voz. Quando é que isso tudo começou? Por que isso está acontecendo? Se a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável, disse que ela é exer na vida do homem. E lembrando, exer pode significar tanto coroa como arma. Então a mulher pode ser a coroa que vai dignificar, a coroa que vai tornar o marido real, ou então pode ser a arma que vai matar o marido.
E é aqui onde o dilema das mulheres começa. Gênesis 3,16. Gênesis 3,16 é onde tudo começa a dar ruim. É onde tudo começa a ruir. Por quê? Porque em Gênesis 3:1 vem a serpente e tenta Eva. E Eva, que deveria ser a coroa do marido, se torna uma arma para o marido. Eva cai na tentação e leva Adão a cair também. E eu sempre me pergunto, Adão, onde você estava para que a tua mulher fosse tentada pelo diabo e você não estava presente, meu irmão? Onde você estava, cara? Isso é uma das perguntas que eu vou fazer para Adão. Quando nós chegarmos no céu, falar, meu irmão, cara, onde você estava, cara? Por que você não estava cuidando da tua esposa? Por que você não estava protegendo a tua esposa, camarada? E essa mesma pergunta serve para nós hoje. Não é só para Adão. Nós estamos cuidando das nossas esposas, do seu emocional, do seu espiritual, da sua cognição, do seu físico. Nós estamos cuidando ou abandonamos as nossas esposas ao Deus de Ará? Se abandonamos as nossas esposas, então não vai demorar para acontecer na nossa vida o que aconteceu para Adão. Com Adão, quando a esposa deveria ser para ele uma coroa, tornou-se uma arma. Eva, que era Ezer, deixou de ser Ezer, porque cedeu à tentação, porque pecou, porque caiu. E Deus declara à mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o teu marido e ele a dominará, e ele a governará. Em hebraico, Veu Yimeshal Bar. Veu Yimeshal Bar. E ele governará sobre você. E o teu marido governará sobre você. Então, um primeiro aprendizado que nós devemos tirar nessa noite é que longe de Deus, a mulher se torna escrava do homem. Mas quando ela estava no Senhor, ela era igual ao homem. Ela era contraparte. Ela era Ezer. Lembre-se, mulher, longe do Senhor não há a mínima possibilidade de vida. Longe do Senhor, você é escravizada. Longe do Senhor, a mulher é escravizada pelo homem e o homem é escravizado pela natureza. Esse aqui é o castigo da mulher. O homem também recebeu o seu castigo. A natureza que deveria servir-lhe torna-se sua senhora. E ele passa a vida inteira correndo, a vida inteira lutando para alcançar alguma coisa e não alcança nada. Longe de Deus, tudo que há é morte. E não é somente a morte eterna, não. O salário do pecado não é somente a morte do corpo, a morte eterna. O salário do pecado é a morte de tudo que tocamos. Quando estamos vivendo uma vida de pecado, tudo que tocamos morre. A nossa família morre, os nossos projetos morrem, tudo morre, tudo se corroe, tudo se destrói, tudo se dissipa longe de Deus, o Senhor. E é isso que acontece com a mulher. E você deve estar se perguntando, mas Manuel, então não somos Ezer? Calma, nada está perdido. Nada está perdido. Porque muita gente acredita que quando Adão e Eva pecam lá no Éden, Deus pega na cabeça e fala assim, meu Jesus, eles pecaram. Ai, a gente não previu isso. E agora? Eles se olham, o pai olha para o filho olha para o Espírito Santo e pergunta, e agora o que nós faremos? Eles pecaram, deu ruim o negócio que a gente fez. Não, não foi isso que aconteceu. A cruz nunca foi o plano B. A cruz sempre foi o plano A. Quando Deus preconcebeu criar homem e mulher, ele sabia que eles pecariam. E nesse dia, naquele instante ditoso que eles decidiram criar o homem, Cristo Jesus deu-se como sacrifício vivo para que eu e você fôssemos restaurados nele.
Então, aquilo que Eva destruiu no jardim do Éden, Cristo Jesus restaurou no Gólgota. Então, em Cristo Jesus, a mulher foi transformada novamente em Ezer. No entanto, é necessário estarmos crucificados com Cristo. É necessário que não sejamos mais nós a viver, mas Cristo vivendo em nós. Porque assim seremos novamente a imagem conforme a semelhança do Pai. Então, a menos que a mulher esteja no Senhor, ela ainda continua sendo escrava. Você, mulher, tem um compromisso com Cristo. E agora eu não me refiro a um compromisso com a tua denominação religiosa. Não me refiro a um compromisso com o ir para cultos no sábado, no domingo, o ir para cultos durante a semana. Não me refiro à vida religiosa de dar o dízimo, de dar as ofertas, de participar da comunidade. Não, eu estou me referindo à vida com Cristo Jesus, uma vida de intimidade. Você, mulher, tem essa vida? Você, homem, tem essa vida com Cristo? Porque se você não tem a vida com Cristo, então a maldição de Adão ainda está sobre a tua vida. Se você não tem vida com Cristo, não tem um relacionamento de intimidade com Deus através de Cristo Jesus, então todas as maldições que o Senhor deu a Adão e a Eva estão sobre a tua vida. Somente em Cristo, no qual foram colocados todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos tiraria a vida foi levado por Cristo Jesus. Se você não está nele, se você não estiver em Cristo Jesus, então a tua vida de certo é um caos. Porque em Cristo é que o Pai restaura a humanidade. É em Cristo que o Pai restaura todas as coisas, somente nele. Então a mulher é restaurada como Ezer em Cristo Jesus. Sim, a mulher tinha perdido isso lá no Éden, mas ela é restaurada, ela é reposicionada, ela é recolocada como sendo coroa do marido, como sendo a visão completa para o casal, como sendo a espiritualidade no lar. Então é extremamente necessário que a gente compreenda isso. Sem Cristo não há vida. Tudo aponta para Cristo. Cristo é suficiente. A palavra vai dizer que Ele é o único caminho, a única verdade e a única forma de vida. Mulher, longe de Cristo, você é escrava. Mas em Cristo, você não é mais escrava. Vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir aqui na nossa meditação. Veja, conforme você pode ver, a cruz de Cristo é a restauração. A sorte da mulher é restaurada em Cristo Jesus. Mas esta restauração foi negada às mulheres. Até no seio da igreja, essa restauração foi negada. Muitas igrejas ainda estão no Gênesis, ainda estão considerando a mulher como sendo a culpada de todas das coisas que são um problema. Estão confundindo a mulher em Cristo com a mulher no Éden. Lá onde tudo se perdeu, ainda estão confundidos. Por isso é que ainda tem as mulheres como inferiores. Por isso é que acham que as mulheres não podem exercer ministério. Que loucura! O que o ministério tem a ver com a genitália? O que o anúncio do reino tem a ver com a genitália? Não sabemos nós que a primeira pessoa que anunciou o evangelho foi uma mulher? Sim. Se nós temos um Antigo Testamento, uma antiga aliança centrada na figura masculina, nós vemos um evangelho centrado na figura feminina. Começa com as mulheres, Maria, que dá à luz ao próprio Cristo.
Isabel, que dá a luz ao João Batista, que prepara o caminho do Senhor. Você quer que eu continue? Então vamos lá. A primeira mulher, Ana, que prega o evangelho. É Ana, profetiza, a única profetisa. A única profeta no Novo Testamento. Não vemos sendo citado o nome de mais nenhuma profeta em o Novo Testamento. Nenhuma. A única pessoa que aparece como profeta é uma mulher. Pasme, na Antiga Aliança, profetiza mulher? Meu Deus, era um escândalo. A Nova Aliança tem abertura como a profetisa. Uma mulher temente ao Senhor. Uma mulher que ouvia e falava da parte de Deus. Foi a primeira pessoa a anunciar o reino. Você quer que eu continue? Então vamos lá. O texto de Efésios é um texto que vai nos colocar na nossa meditação de hoje. De Efésios 5, do 22 ao 30, nós vamos ler. Veja, qual é o título que está ali na tua Bíblia? Qual é o título que está na tua Bíblia? Ali em Efésios 5, do 22 em diante. Qual é o título que está na tua Bíblia? Eu vou abrir aqui a minha e vou falar o título que está aqui na minha Bíblia. Vamos lá. Efésios 5, no 22. O título que está na minha Bíblia é O Lar Cristão, Marido e Mulher. Tome cuidado com os títulos. Tome cuidado com a divisão em capítulos. Por quê? Porque não existia. Muitos capítulos começaram anteriormente. E pelo entendimento do tradutor, então ele vai lá e bota um título segundo o seu desejo, segundo o seu querer. Os títulos não são inspirados. Então, abandonemos todos esses títulos. Por quê? Porque esses títulos simplesmente eles não existem. Eles são um mecanismo de nos ajudar a ter um entendimento melhor, mas muitas das vezes mais atrapalham do que ajudam esses títulos. É importante que você compreenda isso. Esses títulos muitas das vezes mais atrapalham do que ajudam. Então, elimine esse título, né? E vamos ler Efésios aqui. Vamos lá, vamos juntos ler aqui o texto de Efésios 5, 22 em diante. Vós, mulheres, sujeitai-vos, ou sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Vamos dar sequência aqui. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do mesmo corpo, do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Somos ossos dos ossos das nossas mulheres, carne da nossa mulher. Lembra qual é o texto? Gênesis 2, 19. Então é esse texto que Paulo traz para compreendermos nessa noite o lugar da mulher. Notemos que esse texto começa com vós mulheres sejam submissas, no versículo 22. Mas veja o que diz esse versículo 22 no original hebraico. O versículo 22 é esse aqui que nós estamos agora. O versículo 22 no original hebraico, ele diz assim. Desculpa,
tocou o hebraico na cabeça, mas é o original grego agora. Por que o original grego? Porque apesar do Novo Testamento ter sido falado originalmente em hebraico e aramaico, ele foi escrito em grego. Por isso é que eu trouxe o texto em grego, mas ele foi falado em hebraico e algumas partes faladas em aramaico. Veja o que diz o texto em grego. Aigunaikes toi idiois androsi hosto curio. Então, esse é o versículo 22 no original. Aigunaikes tois idiois androsi hosto curio. Veja a tradução. As esposas aos próprios maridos como o Senhor ou como a Cristo. Versículo 22. Cadê a palavra vós mulheres sejam submissas? Cadê esse comecinho? Veja aqui, veja. Aqui tá, vós mulheres, versículo 22. É esse aqui. Versículo 22. Vós mulheres sujeitai-vos, ou sejam submissas aos vossos maridos. Veja o que está no original. Hai gunaikes tois idiois androsini hosto curio. Não tem a palavra sujeitai-vos, não tem a palavra submissa no versículo 22. Então, da onde é que o tradutor tirou a palavra submissão, afinal? Se no original não está. Vejam como é complexa a tradução. Como é que são complexas as traduções. Vejam como é complicado nós não termos acesso ao texto original. E hoje não justifica, gente. Não justifica não termos acesso ao texto original. Por isso a pergunta da nossa live: a submissão da mulher é bíblica? Qual é a resposta a partir desse versículo 22? Qual é a resposta? A submissão da mulher é bíblica ou não é bíblica? De onde que o tradutor tirou, afinal, a palavra sujeitai-vos ou sejam submissas? Se no versículo 22 no original não tem. Vou repetir no original. Haigunai que estois idiois androsin hosto curio. Cadê a palavra sujeitai-vos? Cadê a palavra? Haigunaiko, as esposas. Haigunaikos, tois aos idiois próprios maridos. Andrasim, hos como ao Senhor, to curio. É o que eu falo, gente. Às vezes eu pareço chato com esse negócio de estar incentivando as pessoas a estudarem o original, a estudarem os textos no original. Falar, cara, abandona a tua Bíblia em português, estude o texto no original. Às vezes eu pareço chato, mas veja o versículo 22, veja a diferença. A tradução vai dizer, vós mulheres sujeitai-vos, sejam submissas aos maridos. E no original não existe a palavra sujeitai-vos no versículo 22. Então, da onde é que saiu essa palavra? Onde é que o tradutor tirou essa palavra? Do versículo 21, um versículo anterior ao versículo 22. Então, apesar de na tua Bíblia essa perícope começar no versículo 22 e ir até o 33, na verdade, esse texto começa anteriormente. Começa no versículo 21, que diz assim: upotassemenoi, alelois enfobe teos. Upotassemenoi, alelois enfobe teo. Submetam-se uns aos outros em temor de Deus, o Senhor. Em algumas versões, submetam-se uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Notemos, lembra que eu falei que a mulher foi restaurada, que a sorte da mulher foi restaurada? Você lembra que eu falei que ela foi novamente colocada como exer em Cristo Jesus? Que ela é igual, ela é a contraparte, ela é o outro lado do marido. Lembra lá de Gênesis 2:18? Que ela foi restaurada no Senhor? Você está lembrado? Então, sim, é isso que aconteceu. Então, a sujeição, a submissão da mulher não é bíblica. A submissão mútua, essa sim, é bíblica.
sujeitai-vos uns aos outros no Senhor. Submetam-se um ao outro. Sim, o casamento é um lugar de submissão mútua. Homem e mulher precisam submeter-se um ao outro. Homem, você que me acompanha, a tua visão da realidade não é a correta. A vossa visão, sim, é a correta. Você tem uma visão incoerente da realidade sem a tua mulher. E a sujeição, meu querido, que você tem usado como bandeira para escravizar a tua mulher, ela não é bíblica. A sujeição da mulher não é bíblica. A sujeição mútua, homem sujeitando-se à mulher, mulher submetendo-se ao marido. É isso que o texto no original vai dizer. Então você, mulher que me acompanha nessa noite, você está vendo que você não pode mais ficar sem estudar a palavra. Você não pode mais ficar dependendo de terceiros. Até os tradutores são traidores. Até os tradutores traduziram mediante a realidade, o governo desse mundo, o sistema mundano, que quer relegar a mulher à escravidão. Porque por conta disso, a mulher tem sido afastada, porque ela deve se submeter. É importante, gente, que nós compreendamos nessa noite um princípio fundamental. A submissão é em Cristo. É a submissão do homem à mulher e da mulher ao homem. Porque diante de Deus, como está dizendo a Marta, somos equiparados, somos iguais. Sim. Ai, não gostei. Se vira com a palavra. Isso não tem nada a ver com o Manuel, não. É a palavra de Deus, o Senhor. É o próprio Senhor que está colocando isso. Se você gosta, se você não gosta, Deus está dizendo assim, cara, sujeitai-vos um ao outro em temor do Senhor, em temor de Cristo Jesus. E é importante que nós compreendamos nessa noite que a sujeição, a submissão primeiro é em Cristo. Quando você e o teu marido estão em Cristo, então vocês dois precisam falar sobre submissão, sobre sujeição. Porque você não vai se submeter senão a Cristo. Por quê? Porque o teu esposo já está crucificado com Cristo, agora ele não vive mais, mas Cristo vive nele. Então, obedecendo ao teu esposo, você está obedecendo ao próprio Cristo. Agora, você homem, eu pergunto a você que me acompanha, e você mulher também. Você homem, você tem sido Cristo na vida da sua esposa? Vamos compreender um pouquinho mais esse versículo na profundidade. Sujeitai-vos uns aos outros no temor. A palavra upotassomenoi, até parece língua estranha, e é estranha, é grego. Upotassomenoi é submetam-se, sujeitai-vos, obedeçam um ao outro em temor do Senhor. A palavra phobé é um sentimento de respeito profundo, de reverência. Daqueles que estão na presença de Deus, o Senhor. É isso que significa essa palavrinha aqui, phobé. Estou circulando o mouse sobre ela. Phobé. Essa palavrinha aqui. Vou colocar ela em vermelho. Vou destacá-la ela com vermelho. Phobé significa sentimento de respeito profundo, de reverência, adoração ao Senhor. É isso que significa esse temor. Não é de medo, como que do Satanás, não. É um temor reverente, é um temor de adoração. Então, nós devemos nos submeter em adoração ao Senhor, em respeito ao Senhor. Por isso é que no versículo 22 vem as esposas aos próprios maridos, aos próprios maridos o quê? O potassomenoi, submetam-se. Só que ao homem também vem o seu direcionamento. O homem também tem a sua parte. Porque é sujeitai-vos uns aos outros, submetam-se uns aos outros no temor. A submissão mútua, a obediência mútua, ela é uma forma de adoração do Senhor.
Guarde isso. Quando vocês se têm como igual, como um só corpo. Cara, é muito engraçado. É muito engraçado que nós passamos por cima da verdade, que nós desrespeitamos a vontade de Deus e trocamos-la pela vontade dos homens à toa, por falta de entendimento. Note que pelo matrimônio, pelo casamento, nós nos tornamos um só corpo. Como que num só corpo vai existir diferença? É um só, é um. Cara, unidade. Junto. Ligado. Mano, como é que uma pessoa que é você é inferior a você? Tem lógica? Nenhuma. Mas Satanás, querendo destruir nossos casamentos, ele quer nos fazer pensar que nossas esposas são inferiores a nós. Elas não são inferiores a nós e nunca foram. Satanás quer nos fazer acreditar que nossas esposas são domésticas, elas não são. O trabalho da casa é do casal. O trabalho do lar é do casal, é dos dois, que são um, na verdade. Então, cozinhar é trabalho do homem e da mulher? É trabalho dos dois. E é mimo. Essa ideia de que o homem não sabe cozinhar, não tem mão para cozinhar, é mentira. Eu, Manuel, tinha os mesmos mimos. Fui criado nessa cultura demoníaca que coloca as mulheres fazendo tudo e eu colocava a minha esposa fazendo tudo também. Aí ela ganhou a nossa primeira filha e o médico falou assim: por 2 meses a tua esposa não pode fazer nada em casa. Detalhe, nós estamos no Brasil. Não tem a tia, a mãe, a amiga, a prima que vai vir ajudar em casa. Então sobrou tudo para mim. Eu male fritava um ovo. Lá vou eu aprender a cozinhar, aprender a lavar, aprender a passar, aprender a ir para o mercado, aprender a fazer tudo. E eu consegui compreender que eu estava onerando a minha esposa. Eu consegui compreender que a minha esposa estava fazendo coisa demais, cara. E muitas das vezes eu estava sentado no sofá assistindo o jornal. Muitos de vocês estão sentados assistindo televisão, assistindo jogo, jogando videogame, enquanto a esposa cozinha, passa a cuidar da criança e limpa o chão. Cara, cadê você, ô sujeito? Isso não é o trabalho da mulher, é o vosso trabalho. Ela não é a tua escrava, ela não deve se submeter. Você também deve se sujeitar a ela. Mas então, Manuel, como é que nós vamos distribuir as atividades de casa se nós dois trabalhamos fora? Tudo deve ser feito em equanimidade, de forma a não ser oneroso nem para o homem e nem para a mulher. Precisa ser dividido em equanimidade. Hoje aqui em casa eu sou professor, a Ruth é professora, nós dois somos pastores e nós dois cozinhamos. Eu cozinho 7 vezes na semana e a Ruth cozinha 7 vezes na semana, quando não compramos a comida em restaurante. Eu limpo o banheiro, eu limpo a cozinha, eu faço tudo aqui em casa. E não sou menos homem porque eu cuido das coisas de casa. Cara, da onde essa ideia demoníaca? Da onde? E quando eu comecei a fazer isso em casa, eu fazia 2 faculdades, a Ruth é testemunha. Eu fazia 2 faculdades, a Ruth fazia 2 faculdades. E não é só isso, eu trabalhava fora. Hoje a nossa escola é na nossa própria casa, porque é tudo no online. Mas quando eu comecei a cuidar do lar, eu trabalhava fora. E nem por isso eu dava desculpa. Porque eu trabalho fora, não posso fazer as coisas de casa. Larga de ser preguiçoso. Larga de ser servo de Satanás. Quando você cozinha, você não está ajudando a tua mulher. Cozinhar não é romântico, é obrigação. Limpar o chão da tua casa, que você suja, não é romântico, é obrigação. Passar uma roupa não é romântico, é obrigação tua. Não, nós dividimos os deveres, pastor. Ela cozinha, eu limpo a casa. Eu limpo a casa e ela vai para o mercado. Nós dividimos tudo bem, desde que não seja oneroso, porque ela não é tua escrava. A sujeição é no Senhor.
ela deve se submeter às vontades de Cristo e não às tuas vontades, ô bonitão. A tua esposa deve se submeter, deve se sujeitar a Cristo Jesus. E na continuidade do versículo, veja o que diz. Oti aner esti que fale tes gunaikos hos kai ho Christos que fale tes eclesias autos estin soter so oto somatos. Porque o marido é a cabeça da mulher, da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja. E ele, Cristo, é o salvador da igreja. Ouça aqui. Ouça. Você é o cabeça, mas ela é a coroa. Você tem o mesmo, ou deveria ter o mesmo relacionamento com a tua esposa que Cristo tem com a igreja. Sabe qual é o relacionamento que Cristo teve com a igreja? É um relacionamento sacrificial. Sim. Quando você assinou a certidão de casamento, o homem, você estava, na verdade, assinando a certidão de óbito. Porque Cristo morreu pela igreja. Então você deve morrer também pela tua esposa. E Cristo não morreu por uma igreja boa, viu? Cristo morreu por uma igreja cheia de mácula, uma igreja pecadora, uma igreja podre, uma igreja pobre, uma igreja miserável, desgraçada. Cristo morreu por uma igreja que não merecia. Então, quando o Senhor diz que nós somos o cabeça, assim como Cristo é para a igreja, a nossa responsabilidade é multiplicada, é acrescida. Porque somos chamados a dar a vida pelas nossas próprias esposas, especialmente quando elas não merecerem. Especialmente quando elas fizerem tudo errado. É nesse dia que você tem que dar a vida pela tua esposa. A certidão de casamento foi a tua certidão de óbito. Nesse dia você morreu. E tenha uma certeza, é fácil ela se submeter ao Cristo que está casado com ela. Mas é difícil ela se submeter às tuas vontades. E eu sempre aconselho as minhas alunas, as minhas mentoriandas, submissão em Cristo. Ambos, submetendo-se ao outro. Longe de Cristo, minha irmã, esquece esse negócio de submissão, treina taekwondo, ou fujindo, ou fujitsu. Foge, corre. Porque a palavra submissão, longe de Cristo, vai significar a tua escravidão. Vão escravizar você. E a submissão da mulher não é bíblica. A submissão mútua do homem para com a mulher e da mulher para com o homem, essa sim é bíblica. Submissão em Cristo Jesus. Solamente você está aí, você está conseguindo receber os códigos divinos? Você está compreendendo a grande diferença entre o original e a tradução? Gente, quando eu li pela primeira vez no original o texto lá de Gênesis 11 da Torre de Babel, eu fiquei horrorizado. Porque as outras línguas, se você ainda não sabe, elas foram criadas para confundir. Então imagina quando a palavra de Deus do original é traduzida para uma língua que foi criada para confundir. Quanto dessa palavra se perde? Quanto? Então precisamos voltar aos originais. Precisamos voltar a solas escrituras. Um dos princípios da reforma protestante é solas escrituras, somente as escrituras. Mas somente as escrituras no original. Porque se você não praticar as escrituras, não conhecer as escrituras no original, então, minha querida, treine fujitsu, foge, porque você será reduzida à escravidão. Sim, ele irá escravizar você. Você deve obedecer a Cristo. Então, esse marido que você tem, ele é Cristo na tua vida? Se não for,
Então, você não deve se submeter a todos os seus caprichos, a todas as suas vontades, porque ele vai transformar você numa doméstica, ele vai transformar você numa escrava sexual, ele vai transformar você numa parideira, uma paridora, uma reprodutora, ou então numa parceira meia-boca. Numa parceira meia-boca. E você, homem, que transforma a tua esposa numa escrava, quem você pensa que é? Nada. Você se torna nada. Sem a coroa, você não é real. A coroa torna você real. Lembra? A família real é real por quê? Pela coroa. Então, com a coroa, que é a tua esposa, homem, você se torna um homem de verdade. Você não é homem sem uma mulher. Não é atrás de um grande homem, é do lado de um grande homem. Tem uma grande mulher. Impulsionamos um ao outro. Impulsionamos um ao outro. Juntos, nele, Deus o Senhor. Não há espaço para a acepção de pessoas. Vamos dar sequência aqui, declinando para o finalzinho. Então, verdadeiramente, Deus estabelece uma hierarquia. Sim, Deus coloca o homem como cabeça, como líder do lar, assim como Cristo é o líder da igreja. Mas veja o que diz Mateus 23, do 10 ao 12. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes ou líderes, porquanto vocês têm um só chefe, um só líder, que é Cristo. Mateus 23, 10 ao 12. Vocês têm um só chefe, vocês dois, homem e mulher, têm um só chefe, um só líder, Cristo. O maior entre vós deverá ser o servo. Então você, homem, que é o líder da casa, você deverá ser o servo da tua mulher. É a palavra, não é o Manuel. Não é demagogia, não é filosofia, é somente a palavra do Senhor. Anota aí, ô machão de plantão. Anota aí, Mateus 23, 10. O maior entre vós. Você é o maior, o líder na casa. Seja o servo. Assim como Cristo fez o quê? Serviu a igreja. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, será abatido. E todo aquele que se humilha será exaltado. E quando você é casada com uma mulher que também é Cristo na tua vida, ela tem a mesma atitude. Ela também está a teu serviço. E vocês dois estão a serviço um do outro. E casamento não prosperaria com a obediência dessa palavra. Gente, muitas das vezes nós oramos por coisas que somente deveríamos obedecer. Muitas das vezes nós oramos por coisas que somente deveríamos obedecer. Gente, por um bom casamento não se ora. Por um bom casamento se obedece a palavra, já está falado. O direcionamento de Deus já está dado. O direcionamento já foi dado. Você líder da casa, sacerdote? Ah, que lindo. Você é o superior do lar, sim. Então, vou repetir para você. Mateus 23, do 10 ao 12. Tampouco vocês devem ser chamados de líderes, chefes. Porquanto vocês têm um só chefe, que é Cristo. O maior entre vós deverá ser o servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será abatido, humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Mateus 20, do 25 ao 28. Jesus chamou os 12 e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante, ser superior, ser líder entre vós, deverá ser o servo. Olha que lindo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como filho do homem, que não veio para ser servido,
mas para servir. Nós devemos também ser servos no lar. Homens servindo às mulheres e mulheres servindo aos homens. Ninguém considere a si mesmo como superior ao outro, vai dizer o apóstolo Paulo. Que cada um de vocês tenha o outro como superior. Seja servo. Nós padecemos porque nos falta entendimento. Nós padecemos porque nos falta conhecimento. Padecemos porque nos falta sabedoria que está na palavra do Senhor. Está tudo aqui na palavra. Mas porque nós preferimos ouvir terceiros a estudar a palavra por conta, então nós estamos perdidos. Homens estão perdidos. Mulheres perdidas porque falta a palavra. Estamos perdidos. Precisamos estudar a palavra. Precisamos de cursos para estudar mais a palavra de Deus, o Senhor. Vamos continuar aqui. Ainda não é o fim. Vamos dar sequência. Então, sim, o homem foi estabelecido como cabeça. Assim como Cristo é para a igreja. Mas Cristo não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida. Então, no casamento, você, homem, você foi chamado para servir e não para ser servido. Você foi chamado para ser o servo e não para ter uma serva. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja, entregando-se a si mesmo por ela para santificá-la. Então, o teu amor pela tua esposa, ele precisa ser sacrificial. O teu amor pela tua esposa precisa e deve ser sacrificial. Você deve dar a tua vida para que ela possa ter uma vida boa, perfeita e agradável. A missão do homem e da mulher no casamento: homem, dar a vida para que a mulher cumpra o seu destino profético. E mulher, dar a vida para que o teu esposo cumpra o seu destino profético. Vocês devem servir de suporte espiritual um para o outro, suporte emocional um para o outro, suporte cognitivo um para o outro, suporte físico e material, no caso, um para o outro, e suporte social um para o outro. Sim, é isso mesmo. A submissão da mulher, ela não é bíblica. É bíblica a submissão do homem e também a submissão da mulher. Um ao outro devem submeter-se. Olha como é linda a palavra do Senhor. E quando nós nos submetemos um ao outro, começamos a experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. E quando nós nos submetemos um ao outro, então experimentamos aquilo que no Método temos chamado de uma vida extraordinária. Sim, é possível. E eu não falo de ouvir dizer, eu vivo uma vida extraordinária. Eu vivo milagres no Senhor todos os dias. A minha vida em Cristo é boa, perfeita e agradável. Eu sou submisso à minha esposa. Claro, o macho que essa sociedade formou, muitas das vezes luta. Eu bato a mão na mesa, no chão, alegando que eu estou certo. E não demora muito. Deus me mostra que eu estou errado. E a minha esposa tinha me avisado. E a vergonha de ter que reconhecer que você estava errado. Que você não é o 100% correto. Que você não está certo sempre. A vergonha em reconhecer isso. Meu querido, você não tem o gabarito da vida. Minha querida, você não tem o gabarito da vida.
Somos mutuamente complementares, devemos complementar um ao outro em Cristo Jesus. Essa é a verdade divina. Essa é a palavra. E a menos que obedeçamos essa palavra, jamais teremos uma vida boa, perfeita e agradável.